Bom, o que eu quero ministrar nessa noite, o tema da minha mensagem, eu prometo que vai ser rápido, é o meu pior inimigo. O meu pior inimigo, esse é o título da minha mensagem. Isso que eu queria deixar para vocês. Eu quero falar sobre o nosso pior inimigo. Quando eu caminhei lá na Índia, a gente olhando as coisas, a cultura, e eu compartilhei já com vocês um pouco, vendo o sistema de castas, que é um sistema milenar, que faz parte não só da cultura, mas também da religião, que também é imposta. Os próprios sacerdotes fazem parte de uma casta diferente do que as pessoas. E eles nasceram para aquilo, eles vão morrer para aquilo. E a situação da Índia é inteiramente assim. Apesar do governo tentar abolir isso de alguma forma, tentar acabar com esse sistema que, de certa forma, é opressor no sentido de tentar destruir as pessoas. A pessoa não pode ter sonhos, a pessoa não pode tentar planejar algo maior do que é a vida dela, porque ela é barrada pela uma cultura de vida. Principalmente no sul, onde é mais pobre, o norte talvez um pouco melhor, mas essa é a cultura da Índia. Um país com mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões. Quer dizer, é muita gente. Onde você olha tem gente. E essa cultura que não clama por mais um Deus. Eles não têm problema com o cristianismo. Porque eles têm tantos deuses que eles falam, tudo bem, Jesus é um Deus, Deus é um Deus, tudo certo. Mas ele é só mais um dos deuses que existem no mundo todo. E a gente sabe que isso é uma mentira. Só existe um Deus. Só existe um Deus que é soberano sobre esse mundo. Então, mas o fato é, o que ficava muito na minha cabeça, apesar das perseguições que tanto os hindus radicais, quanto os muçulmanos radicais faziam, porque nós não tivemos perseguição, mas uma equipe que a gente viu uma vez, meus pais estavam lá uma vez ministrando, eles tiveram que sair correndo, porque a galera chegou com pau e pedra para matar os caras da missão lá. Eles saíram correndo. Porque eles odeiam, esses mais radicais, né, a ala mais radical dessas religiões odeia, porque o cristianismo ele faz um certo barulho, né, em certo sentido. Então assim, apesar do fato de eles até liberarem, ter algumas igrejas lá, a gente entrou em algumas igrejas, ministramos, a única coisa que eles podem fazer, a maioria das vezes, é orar. E foi o que a gente fez, nós oramos muito, foi uma missão de oração. A gente entrou nos lugares, nós fomos nos templos, a gente orava, a gente declarava que Deus era soberano sobre aquele lugar. E além da oração, que era uma das armas naquele lugar, uma das outras coisas que chamava muito a minha atenção, que chamou a minha atenção em todos os momentos, inclusive do Beni e do pastor Samuel, da Luana, a pastora Luana, que cuidam da missão, é os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito nada mais, nada menos são do que a manifestação dos frutos do próprio Deus nas nossas vidas. Aí a gente vai falar sobre ele, isso está em Gálatas capítulo 5. Eu comecei a pensar nos frutos do Espírito, né? O amor, a paz, a benignidade, todos esses atributos que Deus ele fala a nosso respeito, e Ele fala que nós vamos frutificar essas coisas. E eu comecei a pensar, nossa, isso é a chave para a mudança daquele lugar. Porque apesar da gente pensar que um orfanato é algo muito normal, de receber uma criança, eu olhei uma criança lá, eu falei no culto, uma de 5 e uma de 3 anos de idade estavam lá naquele lugar. Menininho bonitinho, lindos meninos. Tinham acabado de ser retirados das ruas, porque os pais tinham abandonado eles, deixado lá. E o pessoal da missão pegou esses meninos, levou para aquele lugar, né, e é uma obra de transformação. E eu comecei a pensar, isso são frutos do Espírito Santo na vida dos cristãos naquele lugar, porque para as religiões, né, e para todos aqueles deuses, isso não faz sentido nenhum, não tem por que fazer isso. Pra você ter ideia, eles matavam, eles até sacrificavam as crianças, eles matavam as meninas, porque as meninas não poderiam, as meninas iriam casar com os homens, e a partir do momento que ela casa, ela passa a cuidar do sogro e da sogra. Então é uma desgraça ter uma menina naquele lugar. Então alguns anos atrás, agora até tem mudado, mas tem muito mais homem do que mulher, porque as meninas elas são mortas, muitas crianças são mortas dessa maneira. Muitas crianças órfãs que estão na rua, eles se retiram. Não sei se você viu aquele filme Como Ser um Milionário, acho que na história do filme, a criança, ela é tirada da rua e ela está com um monte de criança lá, e um cara vai e começa a cegar as crianças para fazer das crianças pedintes nas ruas.
E eu estava falando com um missionário, cara, chama Sunil, o pastor Sunil, naquele lugar. Ele, que planta várias igrejas, ele falou que tem muitas crianças assim, muitas crianças, principalmente nos grandes centros, crianças que são cegas, até homens mais velhos cegos que fazem isso. E eu comecei a pensar, a única arma, as duas armas que a gente pode ver naquele lugar, porque você não pode às vezes nem falar, você não pode ficar falando o nome de Jesus, senão eles te deportam ou te matam. Os frutos do Espírito. Os frutos de uma vida com Jesus vão falar tão alto naquele lugar que eles vão começar a mostrar que existe um Deus que se preocupa de verdade com as pessoas. Que não é um Deus que ele exige de você uma conduta de vida, um monte de regra, porque Ele quer que Ele seja adorado por obrigação. Não é um Deus que Ele vem, Ele arromba a porta do seu coração e Ele te faz viver tudo que Ele quer para você. Não, é um Deus que Ele precisa ser convidado a entrar. Nenhum daqueles outros deuses que estavam lá na Índia tinha descido na terra e morrido por eles. Isso é um fruto do nosso Deus, foi isso que Ele fez. E essa diferença chama muito a minha atenção. Isso, como você fala, esse ato de sacrifício do próprio Jesus vindo aqui na terra e morrendo por nós, mostra o amor dele, e esse amor sacrificial, ele se revela em nós através dos frutos do Espírito, e isso fala algo para as pessoas. E Deus começou a me incomodar sobre os frutos. É preciso ter esses frutos. A gente precisa buscar esses frutos. A gente precisa desenvolver os frutos do Espírito. Deus me levou então ao livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Eu queria que você abrisse comigo Gálatas capítulo 5. Eu vou ficar no capítulo inteiro. Eu quero ler o capítulo praticamente inteiro e conversar com vocês um pouquinho. Gálatas capítulo 5. Fala assim, Primeiro título do capítulo é a liberdade em Cristo Jesus. O contexto de Gálatas é um momento onde a igreja de Gálatas, depois da primeira viagem missionária de Paulo, é uma igreja que estava vivendo com muitos judaizantes, que eram pessoas que tentavam botar as regras e leis dos judeus sobre os cristãos. E Paulo, indignado com isso, porque esses judaizantes estavam mandando esses caras viverem a circuncisão, por exemplo, viverem coisas naturais. E Paulo vai lá e ele começa a divertir eles, falando, vocês não precisam mais disso. Vocês vivem sobre a liberdade, não existe mais jugo. A liberdade do Espírito te faz viver algo interno e não algo externo. Não tem a ver com roupas ou coisas que aparecem para as pessoas, mas sim com o seu coração. Eu quero ler com vocês então Gálatas capítulo 5, versículo 1, fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vamos lá. Paulo falou a respeito desse jugo de escravidão e dos cristãos lá na Galácia voltarem para uma vida de escravidão. Deixa eu te falar algo. Sabia que existe uma tendência, uma predisposição de eu e você voltarmos à nossa antiga vida de pecado? Cada um tem algum pecado, cada um tem alguma coisa que luta, mas todos nós, de alguma maneira, você pode ter vencido um vício na sua vida, você pode ter vencido um hábito na sua vida, mas se você for olhar bem para quem você é, na sua essência, você pode perceber que existe uma luta sua diária de você não voltar a um velho hábito, um velho vício, o seu velho eu, de vez em quando na sua vida. Porque eu e você, nós temos uma tendência de voltar ao jugo do pecado. Eu e você temos a tendência, assim como o povo de Israel lá no Antigo Testamento, de voltar para o Egito, de querer voltar para o Egito, de olhar para as coisas do Egito e desejar as coisas do Egito. Sendo que Deus nos criou a olhar para o futuro, a não permanecer nessa vida de escravidão. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com a minha palavra. Qual é a sua tendência? Qual é a sua predisposição de um pecado específico que você talvez lute até hoje, que você sabe que é uma luta na sua vida? Existe uma predisposição de você voltar a uma antiga vida de pecado, e você luta, e você sabe qual área é. E que muitas vezes talvez você não venceu isso ainda, você ainda volta de vez em quando a essa antiga vida de pecado. Deixa eu continuar, Gálatas capítulo 5, versículo 2, acompanha comigo. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei.
Então Paulo está falando aqui que se você se circuncidar por obrigação ou por uma lei, significa que você vai ter que cumprir toda a lei do Antigo Testamento. Isso não é algo para nós não fomos chamados para viver nisso. Nós estamos debaixo da graça agora, do Novo Testamento. Existe algo novo para nós. E Paulo estava avisando esses caras disso. Vamos continuar. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo então está falando a respeito de uma religiosidade, que foi exatamente o que eu vi na Índia. É algo impressionante, tanto os muçulmanos, que eles, acho que se eu não me engano, 3 vezes por dia, eles se abaixam onde eles estiverem, eles colocam um tapetinho no chão, e eles vão e viram em direção à Meca, e eles começam a adorar, e falar umas palavras que eles talvez decoraram só, mas não tem vida nenhuma. E os hindus que vão lá para os templos, e eles pegam diversos tipos de flor tem um significado muito forte pro pessoal lá, não é indígenas, caramba, eu ia falar indígenas, mas não são indígenas. Os indianos, fugiu a palavra, nada a ver, né? As flores têm um significado muito grande. Pra você ter ideia, a flor é tão importante que na igreja que a gente pregou, os caras chegaram com um buquê de flor pra gente, assim, um negócio de flor, e entregou para cada um de nós, né? Todo mundo ficou com uma flor de colar assim. Na África eu preguei na África e ganhei um frango. Cultural deles dá um frango. Enfim, e lá na Índia a gente ganhou flor, mas vamos continuar. A ideia aqui central que eu quero falar é sobre a religiosidade. E sabe, sem perceber, eu sei que talvez você pode pensar, mas essa ideia de circuncisão para mim, pastor, não pega, eu não tenho problema com isso. Já entendi, né? Graças a Deus, é bem diferente do nosso tempo, do tempo antigo, mas deixa eu falar para você que muitas vezes eu e você, nós vivemos como religiosos. Eu e você, nós vamos para a igreja, nós buscamos o nosso Deus, nós fazemos as nossas coisas com base numa falsa religiosidade. E você está cansado de escutar isso. Jesus, ele não veio aqui para estabelecer uma religião. Jesus veio aqui para a terra para estabelecer uma revolução de amor, para transformar as pessoas de dentro para fora. Ele não está preocupado com algo aparente, algo que as pessoas conseguem enxergar, mas ele tá preocupado com as intenções do nosso coração, porque para ele é muito mais importante como está a sua vida lá dentro. Quem é você quando ninguém vê? Qual é o seu caráter? O que você tem vivido? E é exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui, é exatamente isso que Jesus, através de Paulo, está trazendo uma revelação. A vontade de Deus não é que o evangelho seja um evangelho híbrido, no sentido de que você pode se misturar e me leve a mal. Muitas vezes nós vemos dessa maneira. Uma estação a gente vive pela graça, e em uma outra estação da nossa vida a gente passa a viver pela lei. Uma estação a gente está bem com Deus, a gente está cheio de Deus, e daí a gente cai num pecado, alguma coisa assim, e a gente começa a olhar para a igreja como um lugar de julgamento, um lugar de condenação, um lugar onde você só vai lá para talvez envergonhar Deus, você fica com vergonha, com medo, e essa nunca foi a vontade de Deus. Porque Deus, na sua graça, no seu amor, Ele não existe para nos condenar, mas sim para nos amar. E essa é a diferença de Deus com qualquer outro Deus que exista nesse mundo. Amém? No versículo 7, então, ele fala algo incrível. Paulo fala assim, vocês corriam bem. Ele fala assim, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Paulo, então, ele faz um paralelo aí à corrida. Na época de Paulo, não existia a Copa do Mundo, existiam as Olimpíadas, e uma das coisas mais importantes naquela época era uma corrida, que existe isso até hoje, né? O pessoal corre, e daí é com um bastão, e você passa o bastão para a próxima pessoa continuar correndo. Isso era algo muito normal. E aí o paralelo que Paulo está fazendo é alguém que chega no meio do caminho da corrida e impede a pessoa de continuar correndo, com o seu bastão, enfim. E Paulo então faz essa pergunta, né? Quem te impediu de continuar obedecendo a verdade?
Quem te impediu? Agora eu quero te fazer essa pergunta novamente. O que tem te impedido de caminhar a vida com Jesus? Se você olhar os seus anos de vida, os seus 12, 14, 16, 18, para aqueles que são mais velhos, e você pensar na sua vida com Jesus, que é uma corrida, e você está caminhando, cara, você está caminhando para um alvo. Eu escutei um pastor falando isso na MFA e faz todo sentido, a gente vive por prestação. Todo dia é um dia menos, você está indo, enfim, vamos lá, continuar. Não fez muito sentido, mas tudo bem. Todo dia você está caminhando, você está indo para um alvo e você está caminhando com Jesus. Agora, o que muitas vezes te impede de continuar correndo para Ele? O que muitas vezes te impede de diminuir o nível de esforço que você está fazendo para Ele? E não esforço no sentido legalista da palavra, mas o esforço no sentido de você se entregar totalmente para Deus, de você se doar para Ele, de você amar Ele. O que muitas vezes te impede de correr para Jesus? Continuando, a partir do versículo 8, fala assim: tal persuasão não provém daqueles que o chamam. Um pouco de fermento levado a toda a massa. Estou convencido, Senhor, de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz já foi removido. Daí ele fala algo interessante que chama muito a minha atenção, no versículo 12. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Forte essa palavra. Paulo falando isso, Paulo fala então desses caras que estavam entrando na igreja, ele queria que esses caras então se castrassem. A gente pode olhar para essas palavras de Paulo, a gente fala, como que Paulo falou isso, cara? Como que Jesus ele falou isso de talvez inimigos dele inimigos dele dentro da igreja? E é um outro lado de quem Jesus é. É interessante porque, se você olhar, tem um versículo muito legal que eu estava lendo outra hora, aqui em Mateus capítulo 23. Olha o que o próprio Jesus, você sabe que Jesus teve um momento que ele entra dentro do templo, ele vê um monte de coisa errada, e ele pega um chicote. E a palavra, o chicote que é mencionado em Mateus, que fala a respeito de como ele apanhou antes da cruz, era um chicote com pontas de metal. É o mesmo chicote que Jesus pegou e começou a bater nas mesas dentro do templo. Ele estava super bravo, indignado com o que o povo estava fazendo. E um pouco depois ele declara algumas coisas que não parecem Jesus. Olha o que ele fala. Ele fala assim, versículo 14, ele fala assim... versículo 13, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, ele falando sobre os fariseus hipócritas, ele fala, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e não deixam aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para se disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ele fala, ai de vocês, guias cegos, e dele continua. Qual que é a minha intenção nisso? O que eu quero dizer com isso? Olha a forma de Jesus tratar aqui. Por que Jesus está sendo tão... Quando Jesus ele declarou essas coisas em Mateus capítulo 23, ele está falando sobre alguns líderes da igreja que eram fariseus, pessoas que eram religiosas, que estavam levando pessoas para o caminho errado, um caminho de religiosidade e de obras aparentes somente. E daí Jesus ele começa a condenar essas coisas e ele mostra a sua indignação, declarando palavras muito fortes. E em Gálatas, Paulo também fala, ele fala sobre se castrar, ele faz essa menção, ele fala uma palavra inclusive muito forte para quem lê. E você fala, nossa, por que Paulo usou essas palavras? Como Paulo ele falou isso? Né? Falando de talvez uma pessoa da igreja, vamos lá, ele está escrevendo uma carta para uma igreja. Ele está falando do sentimento dele. E a única explicação que eu consigo encontrar para o fato de Jesus ser dessa maneira, e o próprio apóstolo Paulo escrever isso, é que presta atenção, olha para mim, Jesus tem ciúmes da sua vida.
Jesus, Ele se importa tanto com você, Ele deseja tanto a sua vida, Ele deseja tanto a sua afeição, Ele deseja tanto a sua atenção, Ele deseja tanto o seu amor, Ele te deseja tanto, que Ele fica indignado quando alguma coisa rouba o foco dEle. Ele fica indignado quando quando você está no meio da sua corrida e alguma coisa, alguma pessoa te tira do trilho do caminho para Ele, correndo para Ele. E Ele fica tão indignado que Ele fala essas palavras. Porque Ele te ama. Porque ele dentro dele, ele tem esses ciúmes, que se pode ser uma palavra talvez usada para nós, no português, fica estranho. Jesus tem ciúmes, mas Ele tem. Porque Ele deseja estar conosco o tempo todo. Porque Ele nos ama tanto, que Ele quer estar com a gente. Então quando Ele vê algo que entristece o seu coração, Ele vê algo que você está fazendo, ou alguém que está te tirando do caminho, Ele vê essas coisas, existe um sentimento de indignação dentro dele. É por isso que o apóstolo Paulo, ele faz isso. Vamos continuar. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13, ele fala assim, ó: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Perdão, vamos pular, para não perder tempo, vamos pular para o 16, para ser mais rápido. Ele fala isso aqui, ó: por isso digo a vocês, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então o apóstolo Paulo, ele vai fazer menção a respeito do Espírito, da importância do Espírito Santo, e daquilo que de como o Espírito Santo deseja estar conosco, e como ele deseja ser o centro da nossa vida, em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente for viver para Ele. Agora, eu quero fazer de novo a pergunta que eu fiz no começo. Eu não vou demorar mais muito a minha palavra. O que tem te levado longe de Deus? Quais talvez são as coisas que têm te impedido na tua caminhada com Jesus? Quais são as coisas, qual talvez seja o pior inimigo da sua vida, que não te deixa muitas vezes caminhar no Espírito, como o apóstolo Paulo falou agora nesse versículo? Deixa eu te falar, seu pior inimigo na sua vida não é talvez os seus pais, seu pior inimigo talvez não seja uma colega de classe que você não gosta dela, não é um professor seu, para aqueles que trabalham não é o seu chefe. Deixa eu te dizer algo, e para mim faz todo o sentido enquanto eu pensava e orava a respeito desses versículos. O nosso pior inimigo está dentro de nós. Dentro de mim e de você existe uma batalha, que é a batalha da carne e do Espírito. E essa batalha, nesse lugar, existe o pior inimigo. E quando nós não submetemos a nossa carne, os nossos desejos para Deus, a gente começa a viver de uma maneira que entristece o coração de Deus. Se eu te perguntar de novo, qual é a parte da sua vida que você não submeteu a Cristo? Qual é a herança, talvez maligna, coisas ruins na sua vida que você carrega e tem, que entristecem o coração de Jesus? Todos nós temos facilidade para ter provisões, e quando eu falo provisões, eu falo para alimentar um monstro que existe dentro de nós. O monstro do pecado, o monstro da carne. E todos nós, independente de quem seja, eu também me coloco dentro desse lugar, dentro desse pacote. Temos facilidade, eu tenho facilidade para alimentar a carne que existe dentro de mim. O apóstolo Paulo, agora também mudando de livro, em Romanos capítulo 7, ele fala sobre isso, ele deixa algumas chaves, em Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao 24. Já estou finalizando, fica aí comigo, permanece comigo. Ele fala assim, ó, versículo 15: não entendo o que eu faço. Você percebe o apóstolo Paulo já mostrando que o problema é ele. Está falando sobre pecado. Olha o que o apóstolo Paulo deixa para a gente. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita dentro de mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Alguém que se identifica com o apóstolo Paulo?
Alguém aqui consegue se identificar com o apóstolo Paulo? Olha o que ele falou agora aqui nesse versículo. O grande apóstolo Paulo que plantou várias igrejas. Olha o que ele falou. Sei que nada de bom habita dentro de mim, isto é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então o apóstolo Paulo, ele deixa um pepino para nós aí, mas ele mostra para nós o porquê de tudo. E é legal porque a gente consegue se identificar com o apóstolo Paulo. Ele fala o quê? Aquilo que eu quero fazer dentro de mim, eu não faço. Agora, por que eu não faço o que eu quero? Porque muitas vezes, na minha luta dentro de mim, eu quero fazer algo bom, mas eu não consigo fazer. E ele deixa a resposta, ele deixa para nós que é a carne dentro de nós, que habita dentro de mim e de você, que nos segura, nos impede de viver para Deus. Que nos impede de fazer aquilo que é bom, nos impede de fazer aquilo que é bem. Agora, como que a gente resolve esses problemas então? Como que a gente consegue resolver? Não seria incrível se um dia na oração de quarta-feira você chegasse aqui, você chega com o seu problema, talvez de vício em pornografia, você recebe uma oração, você chega com um pastor ora por você, impõe as mãos e fala, você está liberto. E de repente, pá, você foi liberto. Ou, vou colocar, porque quando você pensa em pornografia, você pensa em algo muito pesado. Um hábito qualquer, um sentimento de amargura, uma necessidade de perdão, talvez uma necessidade de autoafirmação que você tem dentro de si, essas coisas talvez pesadas e hábitos e comportamentos que muitas vezes você e eu carregamos. Não seria muito bom se a gente só chegasse numa oração, certo dia, e o pastor colocasse as mãos sobre as nossas vidas e pá, a gente fosse liberto totalmente? Mas Deus, ele não funciona assim. Pode acontecer. O meu avô, o pastor Samuel, que começou essa igreja, ele foi liberto em um instante do vício, ele fumava muito, né? E numa oração, depois que ele se reencontrou com Jesus, entregou a vida para Jesus, em uma oração ele foi liberto completamente, deixou o cigarro, que era um vício muito grande para ele. Eu creio que Deus, ele pode algumas vezes fazer isso, mas nem sempre ele faz. E eu ministrei sobre isso numa palavra que era a renovação da nossa mente, que existem os processos, né, e existe um evento. Existe o processo do caminhar com Jesus. Depois que você se encontra com Jesus, sua vida é transformada, você recebe a salvação. Existe o processo da gente ser renovado e da gente vencer a nossa carne. A gente vencer as nossas vidas. A gente vencer os ciúmes, a amargura, a depressão, a pornografia, todos esses problemas. Agora, como a gente consegue vencer? Como funciona esse processo? Porque presta atenção, esse processo de caminhar com Jesus e vencer esses problemas, automaticamente ele resulta em trazer os frutos do Espírito na nossa vida. Automaticamente ele vem e ele faz. Agora eu quero ler com vocês, então, continuar em Gálatas. Agora Paulo, ele vai falar sobre os frutos do Espírito. Ele fala assim no versículo 16, vou ler de novo. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Não, se vocês são guardados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, as impurezas, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as disserções, as facções, a inveja, a embriaguez, as orgias e as coisas semelhantes. Ele fala assim: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Viver pelo Espírito. E a chave está no versículo 16. Viver pelo Espírito. Agora, o apóstolo Paulo, então, ele respondeu o que ele falou em Romanos capítulo 7, com Gálatas capítulo 5, versículo 16 agora. O segredo está em viver no Espírito. Segue comigo, presta atenção. Sei que é uma palavra mais complexa, mas presta atenção comigo. O que é viver pelo Espírito? Deixa eu te dar um exemplo aqui.
2 horas da manhã você acorda no meio da noite e Deus te incomoda para você orar. E você vai lá para a sala, você vai para o sofá e lá está o computador. E lá está a TV. E lá está o controle da TV. E você tem a opção de você orar, você buscar a Deus, ou você vai e você volta para talvez a sua vida que você vivia antes. Te dar outro exemplo, agora não tem a ver com pecado. A gente está no dia de jejum, lá no mês de jejum oração, outubro orando, junho orando, sei lá, todo ano a gente muda, né? A gente está lá no mês do jejum e oração, e você está jejuando, você está firme e forte, e daí, no meio da noite, no meio do dia lá, bate uma fome dentro de você muito grande, cara, muito forte. E você olha a geladeira e tem um resto de pizza lá, que os seus pais deixaram lá, dando sopa. Tem a bendita da sopa, da pizza lá de pepperoni de ontem à noite que você comeu talvez no Pizza Hut e deixou lá o resto. Imagina só. E ela está lá. E daí você tem a opção. Ou você pega a pizza, ou você vai e você busca Deus. Eu sei que é algo muito simples. Eu sei que talvez seja algo mais... Sei lá, estou falando de algo que tem a ver até com feito, né? Pode até parecer legalista. Cadê aqui onde eu estou? Aqui. Então é preciso a gente entender e ter discernimento nesses momentos daquilo que a gente está vivendo e passando. No final do versículo 21, Paulo fala algo que para mim é muito contraditório, que chamou muita atenção. Ele fala assim: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Daí você pode falar: pastor, tá tudo certo comigo, eu não pratiquei idolatria essa semana, nem feitiçaria, tá tudo certo comigo, nenhuma magia negra, não fiz nenhuma macumba, tá tudo certo. Mas depois o apóstolo Paulo ele fala assim: as coisas que são semelhantes. E o apóstolo Paulo está dizendo a respeito de pecado. Tudo que a gente faz que entristece o coração de Deus tem a ver com uma vida de pecado. Mas ele fala algo então que para mim é muito contraditório. Ele deixa um pensamento dizendo que todas essas coisas, se você fizer isso, se você viver com isso, você não herdará o reino de Deus. E eu não consigo entender, porque em Romanos capítulo 7 que a gente leu, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que ele caía, que ele também pecava. E agora em Gálatas capítulo 5, ele começa a dizer o quê? Que se você fizer isso, você não vai herdar o reino de Deus. Ué, pera lá. Ué, apóstolo Paulo, como assim, cara? Você acabou de falar a respeito da liberdade em Jesus. Você acabou de falar a respeito da graça. O livro de Gálatas fala sobre isso. Como assim? Não estou entendendo, não consigo entender. Mas daí a gente consegue perceber que o que o apóstolo Paulo está dizendo nisso, ele fala sobre, a palavra que ele deixa que é chave, é que aqueles que praticam essas coisas, Então qual que é o significado disso? Se você vive um estilo de vida que demonstra as obras da carne, você não pertence ao reino de Deus, você não está em Cristo, você não tem somente problemas com o fruto, mas sim as suas raízes. Deixa eu falar uma coisa para você, muitas vezes o crente tem mania de olhar só para o fruto. O que eu quero dizer com isso? Com algo que é exterior, algo que é para fora, que aparece para as pessoas. Sendo que muitas vezes a raiz é mais importante. Primeiro vem a raiz, para depois vir o fruto. Antes de tentar mudar um comportamento, antes de tentar mudar um hábito, a gente precisa ver qual é a raiz do problema para depois vir atrás dessas coisas. Porque qual que é a questão da parada? O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo está falando um monte de pecado aqui. Mas no final ele deixa a respeito da vida, uma vida de prática nisso. E aí que mostra a raiz da vida, a raiz de uma pessoa que vive nesses pecados está totalmente afundada em todos esses pecados. E os frutos não vão mudar mesmo. Por quê? Porque existe uma prática de pecado. Eu me lembro da minha adolescência, como eu lutava com pornografia e coisas do tipo. Quantas vezes eu vinha para Jesus, eu colocava diante de Deus e eu falava: Jesus, perdão mais uma vez por ter feito isso.
Mas eu não percebia que a raiz do problema, que eram não só os meus pensamentos e coisas do tipo, eu não substituía o meu tempo que eu fazia essas coisas com as coisas de Deus. Então a prática continuava, porque eu não substituía as coisas. E aí é a raiz de tudo, é o princípio de tudo. Nós precisamos olhar para as raízes, para a raiz do nosso problema. O que Deus deseja realmente fazer é transformar no mais profundo do nosso ser quem nós somos. Você não consegue, presta atenção, você não consegue forçar os frutos são produzidos por estarem conectados com a videira. Muitos de nós tentamos mudar os frutos sem estarmos preocupados com as nossas raízes, com o que alimenta a nossa vida. Depois de lidarmos com as nossas raízes, os frutos aparecerão e os frutos do Espírito aparecerão. E são todos esses outros que a gente vai ler agora. Então, versículo 2, os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Deixa eu te falar algo. Dons são dados. Dons são dados por Deus. Isso está no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo fala bastante sobre isso. Mas os frutos, eles são gerados. Os frutos são produzidos. Os dons são liberados por Deus e distribuídos naturalmente. Ele vai e ele faz algo, né? Na verdade é sobrenatural. Mas os frutos, eles são trabalhados, eles são desenvolvidos nas nossas vidas. Nós precisamos desenvolver esses frutos que a gente leu agora. Se eu e você não começarmos a desenvolver, a buscar essas coisas e lutar pelos frutos, eles não vão acontecer naturalmente. Tem tantos adolescentes que vêm muitas vezes falando, reclamando a respeito da vida, mostrando a vida de pecado e falando tantas coisas. E daí você vai ver e você olha a raiz do problema, onde ele está. E você percebe que realmente nunca vai dar para frutificar essas coisas mesmo. Nunca vai dar para frutificar a santidade. O cara não planta a palavra. A menina não planta a oração, não planta jejum, não busca essas coisas. E daí os relacionamentos errados vão vir. Os momentos de pecado vão vir. Os frutos de tantas coisas boas não vão vir. Por quê? Porque os frutos, eles são trabalhados. A gente precisa ir atrás deles. Eu posso exemplificar aqui. Com isso, eu já quero finalizar. Quero chamar os músicos para virem aqui já. Os músicos podem vir aqui. Gente, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite. A minha viagem para a Índia mexeu muito comigo porque me falou a respeito de... Eu olhava para a vida dos pastores que estavam lá na Índia, eu falava, Deus, o que esses caras conseguem fazer nesse lugar? Eles não conseguem fazer nada, não dá para fazer, eles não podem pregar nas ruas, eles não podem se levantar, eles não podem parar, igual uma missão ou viagem missionária que a gente faz, uma campanha de Kids, qualquer coisa do tipo, que você vai nas casas, você bate nas portas, você convida para uma apresentação, você não pode fazer isso lá, senão você é morto, senão você eles não deixam você fazer isso. E o que mais chamou minha atenção foi uma vida de amor naqueles caras, né? Todos aqueles caras, nos missionários. Foi ver os frutos do Espírito virem de forma tão plena. Eu comecei a olhar para a vida do pastor Samuel, que tem quase a minha idade, tem uma filhinha. Há 2 anos atrás ele perdeu a filha que estava completamente perfeita. E simplesmente por erro médico, por causa do país que eles estavam tendo filho, a menina morreu. E... eles tiveram uma série de problemas. E olhar para a vida daquele pastor e falar, meu, que amor que esse cara tem por esse lugar. Eu nunca viveria aqui. Eu comecei a pensar na minha vida, eu comecei a pensar nos frutos da minha vida. Eu comecei a lembrar, um exemplo, a minha esposa, a Raquel.
Eu não combinei nada com ela, nem sabe, tá? Mas a Raquel tem muitos frutos do Espírito na vida dela. Muitos frutos. Mansidão, uma mulher de sabedoria, uma mulher que ama as pessoas, que de forma muito mais natural que eu muitas vezes consegue aconselhar, falar palavras de transformação. E é natural para ela, os frutos vieram. É natural no sentido de que ela viveu, foi trabalhando com Deus, vivendo uma vida com o Senhor, e isso foi frutificado, vem de forma natural para ela. Eu olho para a vida do meu irmão, que está ali atrás, o André, um homem de Deus, que também fez uma viagem, foi lá para o Haiti. Um homem de Deus que tem um coração de pastor, para pastorear as pessoas, que ama as pessoas e influencia as pessoas em amor de uma maneira tão graciosa que eu nunca iria conseguir fazer. Eu olho para a vida do Farra e do Kutilak aqui, que são, de certa forma, em personalidade bem parecidos, ou o João mesmo. Homens, ou meninos, posso dizer, que são leais, fiéis. Se tivesse acontecendo uma guerra, e você estivesse no campo adversário, preso, e dissessem para você, tá indo Kutilak, tá indo João, tá indo Farra, indo atrás de você, eles vão te recuperar, eles vão te salvar, fica tranquilo. Você com certeza ia se sentir muito, muito amado e ia ficar tranquilo, porque você ia saber, não, esses caras vão dar um jeito. Agora, se você soubesse que o pastor Pedro está indo atrás de você, não sei se ia dar certo. Não porque eu não te amo, mas porque talvez eu me esquecesse, sei lá. Eu posso olhar para muitos homens de Deus aqui, mulheres de Deus, e eu posso lembrar de frutos do Espírito que eu vejo na vida de tantas pessoas aqui. Mas deixa eu falar algo, os frutos, eu quero repetir isso, os frutos, eles são trabalhados, eles são produzidos, você vai atrás deles. A Bíblia fala também que os dons a gente tem que ir atrás também, nós temos que pedir para Deus, mas ele é dado da forma que Deus deseja. Agora os frutos a gente tem que trabalhar por eles, a gente tem que buscar. Isso mostra a nossa responsabilidade em viver os frutos do Espírito, depois que a gente entende que nós somos salvos pela graça de Deus. Eu quero... sei que já é 9h40, mas eu queria deixar 2 pontos bem rápidos para vocês. Primeiro ponto, como crescer esses frutos do Espírito. Primeiro, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com os irmãos, e o segundo é consistência. Se eu não tenho comunhão, deixa eu falar algo para você nessa noite, se você não tem comunhão com o Espírito, você tem comunhão com a carne. Se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você tem comunhão, o seu tempo é dado para as coisas da carne. E muitas vezes essa comunhão do Espírito só vai vir através de pessoas, só vai vir através da célula, só vai vir através do seu líder, dizendo o que você precisa escutar e não aquilo que você quer escutar. Dizendo aquilo que você precisa para crescer. Então a gente precisa entender de como é necessário. O segundo ponto é consistência, hábitos, práticas que vão te dar vitória na vida. Deixa eu te dizer algo nessa noite, eu quero finalizar com isso. Quem você alimentar vai sobreviver. E quem passar fome na sua vida, no seu coração, vai morrer. Se você alimentar a pornografia, se você alimentar os maus hábitos, se você alimentar os maus relacionamentos, se você alimentar aquele namoro, um relacionamento com aquela pessoa, aquele menino, aquela menina que não faz bem para a sua vida, você vai colher coisas ruins. Não importa quantas vezes você se arrepender, você vai cair. Você vai cair. Tem um monstro dentro de você, que se você der espaço e comida para ele, ele vai crescer. Entenda isso. Se você alimentar o Espírito Santo, ele vai crescer, vai ganhar forma, e você vai se parecer com Jesus. Mas se você alimentar um monstro dentro de você, acaba. Deus tem chamado uma geração que é vitoriosa, que decide viver os frutos do Espírito, amar as pessoas. Amém? Feche seus olhos comigo nessa noite.